Fala, torcida corintiana. Semana decisiva começando e, claro, semana de clássico sempre mexe com a gente, né? Mas eu tô aqui preocupado com outra coisa que não é só esse jogo contra o Palmeiras, não, mas sim com as opções ofensivas do Corinthians para essa temporada toda. Vou te explicar melhor essa situação porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a boa notícia: Memphis Depay já está de volta. Depois de defender a seleção holandesa, inclusive jogando bem contra a Espanha pela Liga das Nações, ele já retornou ao CT e já está participando normalmente dos treinamentos. Outro, que está quase pronto praticamente à disposição, é o Igor Coronado, jogador que, apesar de estar recuperado e já treinar desde sábado com bola, provavelmente vai ser uma opção para o segundo tempo dessa decisão contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Isso acontece porque a tendência é o Garro começar jogando. Ele ficou fora da primeira partida devido ao gramado sintético e às dores no joelho, mas aparentemente já está recuperado e treinando normalmente para o jogo. O problema que eu citei no ataque é que o Corinthians ficou sem 5 jogadores importantes durante essa última semana, justamente por causa das convocações. Foram eles o Memphis Depay pela Holanda, Félix Torres, com o Equador Ángel Romero, pelo Paraguai Carrillo pelo Peru e Martínez pela Venezuela. Esses atletas chegam de volta somente na terça-feira, após a rodada dessa segunda-feira das eliminatórias. Inclusive sobre o André Carrillo, que faz e vive o peruano, hein? Lá no Peru, a galera tá impressionada com ele, dizendo até que o Corinthians recuperou o jogador, o fez renascer. Aos 33 anos, o Carrillo não só voltou a ser convocado, como vem sendo decisivo no jogo contra a Bolívia. Ele foi um dos grandes destaques da vitória por 3-1, participando diretamente dos gols. Virou ídolo lá. E isso é mérito do Corinthians, também não dá pra negar. Já o Memphis Depay fez partidas desgastantes contra a Espanha, marcando gol de pênalti e sendo muito elogiado, apesar da Holanda ter sido eliminada nas quartas da Liga das Nações nos pênaltis. Ele já está integrado e deve ser fundamental nesse clássico contra o Palmeiras. Porém, o que está me preocupando é exatamente o que vem depois disso. Porque hoje, se você olhar o elenco do Corinthians para a posição de centroavante mesmo, o timão tem basicamente o Yuri Alberto, ponto final. O Romero até pode fazer a função, mas não é exatamente a dele. O Memphis é craque, joga mais aberto ou mais recuado, mas não é centroavante fixo. Thales Magno é jogador de drible, um contra um velocidade, mas também não é homem de referência. E aí você olha para o banco e começa a sentir falta desse camisa 9, que poderia ser, por exemplo, o Pedro Raul. Só que a história do Pedro Raul no Corinthians acabou sendo meio complicada, né? Ele chegou com moral alta, fez gol decisivo na estreia contra o Red Bull Bragantino, mas depois caiu de produção drasticamente. Parecia até que tinha desaprendido a jogar futebol, perdendo gols fáceis, sendo criticado pela torcida, não rendendo o esperado. E aí surgiu a oportunidade de emprestar o Pedro Raul para o Ceará. Ele quase recusou sair, dizia que queria dar a volta por cima no Corinthians, mas acabou indo. E pasmem, desde que ele estreou no Vozão, virou outro jogador. São 5 gols em 6 partidas, decisivo, sendo campeão estadual, marcando gol contra o Fortaleza, sendo ovacionado pela torcida do Ceará. O que será que aconteceu, hein? Será que foi o peso da camisa do Corinthians? Será que o estilo do Ramon Dias não favoreceu o cara? Difícil saber. Outro que desapareceu totalmente foi o Héctor Hernández, o atacante espanhol que veio do Chaves. Clube rebaixado lá em Portugal. Ele jogou pouco até aqui, apenas 11 partidas desde que chegou 6 nesta temporada, e faz exatamente um mês que não é nem relacionado para o banco pelo Ramon Dias. Inclusive no último jogo dele contra o Guarani ele foi titular e depois disso sumiu. A verdade é que hoje, para substituir o Yuri Alberto durante os jogos, não há opções de um centroavante clássico. Isso preocupa muito pensando no Brasileirão e nas competições que ainda vêm por aí. A janela principal já fechou, restando apenas aquela janelinha estadual até dia 11 de abril. Será que dá tempo de buscar alguém para suprir essa carência? No elenco. Continuando o nosso papo aqui sobre o Corinthians, é importante a gente aprofundar essa discussão sobre as opções do elenco, especialmente no ataque. Porque se a gente for analisar bem friamente, dá para perceber claramente que há algumas limitações no setor ofensivo que talvez não sejam um problema apenas para essa decisão contra o Palmeiras, mas sim para uma temporada inteira pela frente. O Corinthians vai disputar
O Brasileirão ainda tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Enfim, o calendário é puxado demais para depender somente de um centroavante titular como o Yuri Alberto. Não é nem questão de desconfiança em cima do Yuri, não é isso. A questão é que num futebol competitivo como o de hoje, o time precisa de opções reais e variadas para mudar estilo de jogo, para enfrentar adversários diferentes ou até mesmo situações específicas de jogo. Quando o Pedro Raul saiu, muita gente comemorou a liberação dele, até porque de fato ele não vinha entregando o que se esperava. Mas o curioso é que agora que ele está longe fazendo sucesso, levantando taça e decidindo título para o Ceará, muita gente sente saudades, ou pelo menos questiona se ele realmente não poderia ter dado mais certo aqui em São Paulo. Aí a gente fica se perguntando, será que a camisa pesou tanto assim pro Pedro Raul? Ou será que faltou um pouco de paciência ou até adaptação a ele? Difícil cravar uma resposta definitiva, mas isso é uma coisa que mexe bastante com a torcida corintiana. Eu tenho certeza que muita gente hoje se pergunta por que alguns jogadores parecem sentir tanto a pressão quando vestem a camisa do Corinthians, enquanto outros conseguem lidar com essa mesma pressão com facilidade. O Héctor Hernandes, por exemplo, veio da Europa com uma expectativa interessante, apesar do rebaixamento do Chaves Clube português que ele defendia. E não dá pra gente usar como parâmetro só a campanha do time dele na Europa, porque o Hugo Souza também veio de lá e encaixou muito bem no Corinthians. Mas o Héctor simplesmente sumiu das listas do técnico Ramon Dias. Nem no banco ele tem aparecido, o que gera uma dúvida sobre se ele realmente tem qualidade técnica suficiente para o nível que o Corinthians precisa, ou se tem algo a mais, como adaptação ou características que não se encaixam no estilo do treinador. O fato é que, independentemente do motivo, o Corinthians claramente não vê nele uma solução imediata. Isso traz à tona novamente a necessidade de ir ao mercado buscar reforços, só que agora a janela principal já fechou, então as opções que restam são bem limitadas. A pequena janela que fica aberta até abril permite contratações pontuais, principalmente de jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Será que há alguém disponível que encaixaria nesse perfil que o Timão precisa hoje? Se não houver, só restará esperar até o meio do ano, o que pode ser bastante arriscado. Ficar com poucas alternativas nesse setor durante metade da temporada? Seria algo muito complicado, especialmente numa competição como a Libertadores ou num campeonato brasileiro que exige regularidade e elenco forte para se manter competitivo até o final. Outra questão importante que vem circulando nos bastidores e que eu faço questão de trazer aqui para o nosso debate é o futuro da Arena. A gente sabe muito bem o quanto seria importante para o Corinthians conseguir finalmente quitar a dívida do estádio. Já imaginou o Timão poder arrecadar integralmente a renda dos jogos sem precisar repassar nada à Caixa Econômica Federal? É algo gigantesco e que poderia transformar completamente a realidade financeira do clube. E a solução que tem sido discutida com mais força atualmente é justamente através da negociação dos naming rights. O clube vem negociando diretamente com o grupo árabe num acordo intermediado por empresários que vêm ajudando o Corinthians nessa situação. Só que esse tipo de negociação não é simples, muito pelo contrário, são contratos extremamente complexos com muitas cláusulas e uma burocracia gigantesca envolvida. Para vocês terem uma ideia, o contrato atual com a ANEEL, Química Arena, é de 20 anos, iniciado lá em 2020 e que só acaba em 2040. Mas esse novo contrato, se for realmente fechado com os investidores árabes, pode chegar até 40 ou 50 anos. É um prazo muito extenso e por isso mesmo cada detalhe precisa ser analisado com muito cuidado para não gerar problemas futuros ainda maiores. O grande ponto positivo dessa negociação é que com esse contrato fechado, o Corinthians poderia solicitar um adiantamento financeiro exatamente no valor necessário para quitar integralmente a Arena. Isso significaria não apenas zerar uma dívida histórica, mas também abrir portas para investimentos maiores em contratações, estrutura categorias de base, enfim, daria ao clube uma capacidade de investimento que hoje simplesmente não existe. A torcida sabe muito bem o que significa ter uma arena lotada, arrecadando integralmente a renda. É dinheiro grande, são valores que, se geridos corretamente, colocariam o Corinthians em outro patamar financeiro e competitivo. A intenção da diretoria é avançar com esse acordo ainda esse ano,
Inclusive, há reuniões marcadas já para os próximos dias, logo após a pausa da data FIFA. A expectativa é muito alta, não só pela diretoria, mas pela torcida também. Essa seria uma conquista praticamente tão importante quanto ganhar títulos, já que traria estabilidade para o clube e permitiria voltar a investir pesado na montagem de grandes elencos. Claro que ainda é cedo para cravar que tudo isso vai mesmo acontecer, mas a movimentação nos bastidores indica que há grandes chances desse sonho virar realidade. E tem mais, o Pedro Raul lá no Ceará pode até se tornar novamente uma boa fonte de renda pro Corinthians, porque se ele continuar jogando essa bola toda, é muito provável que desperte o interesse de outros clubes, inclusive fora do país. Aí sim ele poderia render uma venda importante para o Corinthians recuperar parte do investimento feito no jogador. Pode ser difícil o Ceará exercer uma compra porque os valores são altos, mas certamente o desempenho atual dele é muito bom para o Corinthians pensando numa valorização futura. Agora, voltando à nossa realidade dentro de campo, fica mesmo essa reflexão sobre as carências do elenco. O Timão precisa pensar urgentemente nessas lacunas ofensivas e na falta de jogadores com características diferentes para situações específicas durante a temporada. Não dá para achar que com esse elenco atual, o Corinthians vai conseguir competir em alto nível até dezembro sem sentir falta de mais opções. A torcida tá ligada nisso, já percebeu essa dificuldade e certamente tá esperando movimentações concretas da diretoria para resolver essa situação. O clássico contra o Palmeiras é importante, lógico, mas o ano não termina na quinta-feira, né? Ainda tem muita coisa pela frente, muita competição, muitos desafios, e um elenco forte e equilibrado é a chave para conseguir brigar lá em cima em todas as frentes. A torcida merece isso, o clube precisa disso. E com certeza essa discussão ainda vai se estender bastante nos próximos dias. Porque aqui é assim, falar do Corinthians, é isso, sempre muita emoção, muita intensidade, mas também é preciso pé no chão para analisar o que falta. E a gente está aqui justamente para isso, para debater, para entender as necessidades e, claro, cobrar soluções rápidas e inteligentes da diretoria. Afinal, o torcedor corintiano merece muito mais do que sofrer durante o ano todo por falta de opções ofensivas. O Timão tem uma base boa, tem um treinador experiente, tem bons jogadores, mas precisa fechar essas lacunas. É esperar para ver como essa situação se desenrola daqui para frente e torcer para que soluções venham rápido, porque o ano promete ser intenso e emocionante para toda a fiel. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Claro que ainda é cedo para cravar que tudo isso vai mesmo acontecer, mas a movimentação nos bastidores indica que há grandes chances desse sonho virar realidade. E tem mais, o Pedro Raul lá no Ceará pode até se tornar novamente uma boa fonte de renda para o Corinthians, porque se ele continuar jogando essa bola toda, é muito provável que desperte o interesse de outros clubes, inclusive fora do país. Aí sim ele poderia render uma venda importante para o Corinthians, recuperar parte do investimento feito no jogador. Pode ser difícil o Ceará exercer uma compra porque os valores são altos, mas certamente o desempenho atual dele é muito bom para o Corinthians, pensando numa valorização futura. Agora, voltando à nossa realidade dentro de campo, fica mesmo essa reflexão sobre as carências do elenco. O Timão precisa pensar urgentemente nessas lacunas ofensivas e na falta de jogadores com características diferentes para situações específicas durante a temporada. Não dá para achar que com esse elenco atual, o Corinthians vai conseguir competir em alto nível até dezembro sem sentir falta de mais opções. A torcida tá ligada nisso, já percebeu essa dificuldade e certamente tá esperando movimentações concretas da diretoria para resolver essa situação. O clássico contra o Palmeiras é importante, lógico, mas o ano não termina na quinta-feira. Né? Ainda tem muita coisa pela frente, muita competição, muitos desafios, e um elenco forte e equilibrado é a chave para conseguir brigar lá em cima em todas as frentes. A torcida merece isso, o clube precisa disso, e com certeza essa discussão ainda vai se estender bastante nos próximos dias. Porque aqui é assim, falar do Corinthians é isso, sempre muita emoção, muita intensidade, mas também é preciso pé no chão para analisar o que falta. E a gente está aqui justamente para isso, para debater, para entender as necessidades e, claro, cobrar soluções rápidas e inteligentes da diretoria. Afinal, o torcedor corintiano merece muito mais do que sofrer durante o ano todo por falta de opções
ofensivas. O Timão tem uma base boa, tem um treinador experiente, tem bons jogadores, mas precisa fechar essas lacunas. É esperar para ver como essa situação se desenrola daqui para frente e torcer para que soluções venham rápido, porque o ano promete ser intenso e emocionante para toda a Fiel. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.